Vamos sair agora um pouquinho do movimento político e 5h30, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, nas outras plataformas seguimos. Sai um pouco do movimento político, mas permanecendo nele de alguma forma, por quê? Depois de liberar o acesso de familiares sem comunicação prévia, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que Jair Bolsonaro também receba visitas de aliados. E o governador Tarcísio de Freitas está nessa lista. Vamos entender quem mais, com a Janaína Camelo, que está de volta ao nosso 3 em 1. Fala, Jana! Pois é, Evandro. Inclusive, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, saiu não faz muito tempo da casa de Jair Bolsonaro. Ficou mais ou menos por volta de 1 hora com o Bolsonaro, saiu sem falar com a imprensa, inclusive saiu pelas portas dos fundos ali. A imprensa não conseguiu nem pegar imagens dele saindo ali da casa de Bolsonaro, não quis realmente falar com jornalistas. Agora, quem está com Bolsonaro é a vice-governadora aqui do Distrito Federal, Celina Leão. E aí, na semana que vem, outros políticos também vão visitar Jair Bolsonaro, outros parlamentares, como, por exemplo, o líder da oposição na Câmara dos Deputados, que é o deputado federal Luciano Zucco. E aí, lembrando que todos eles foram autorizados, né, pelo ministro Alexandre de Moraes a fazer essa visita. E o ministro estipulou uns horários também ali para que eles façam essas visitas, sempre a partir das 10 horas da manhã e finalizando às 6 horas da noite. Agora, lembrando que os filhos de Bolsonaro, as esposas dos filhos, netos de Bolsonaro, estão todos autorizados desde ontem a visitar Bolsonaro a qualquer momento, né? Foi uma decisão do ministro de ontem e hoje, numa nova decisão, ele estendeu essa autorização sem a necessidade de avisar previamente o STF, né? Então, esses familiares não precisam avisar antes o STF, todas as outras pessoas precisam, menos os familiares, esses familiares citados e também os advogados. E ele estendeu essa autorização sem a necessidade de avisar o STF antes aos médicos de Bolsonaro, aqueles que fizeram cirurgia de Bolsonaro, que têm acompanhado o ex-presidente por conta de toda a complicação de saúde que ele tem. Foram 4 médicos, Evandro, que foram autorizados aí pelo ministro, o doutor Cláudio Viana Birolini, doutora Luciana Tokarski, Erasmo Tokarski também e Leandro Santini Echenique. Agora, nessa decisão, uma questão chama atenção nessa decisão aí do ministro Alexandre de Moraes autorizando os médicos, porque ele diz o seguinte, que havendo necessidade de internação urgente do custodiado, no caso aí Jair Bolsonaro, por determinação médica, o juízo deverá ser informado em até 24 horas da sua efetivação, com a devida comprovação. Chama atenção porque Bolsonaro, né, usualmente, ele costuma passar mal, ele tem passado muito mal ultimamente, e aí com urgência ele precisa ir ao médico, ir ao hospital, mas com urgência, né? Assim, o ministro ele está pedindo que ele faça um aviso ao STF 24 horas antes, enfim. Mas já está tendo ali toda uma flexibilidade com relação às visitas. Então, hoje, quem visitou o presidente por 1 hora foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e outros políticos. Na segunda-feira, quem visitou ele, inclusive, é bom lembrar, foi Ciro Nogueira, presidente do PP. No dia que ele foi preso, mesmo na segunda-feira, Ciro Nogueira esteve com ele. E outros parlamentares, políticos, aliados. Desde segunda-feira, Evandro, o STF, esse processo no qual o Jair Bolsonaro é réu, tem recebido vários pedidos de visita a ele, tanto de políticos, de aliados, de empresários também, o tempo inteiro ali chegando mais pedidos de visitas a Jair Bolsonaro, mas até então foram só esses que foram liberados pelo ministro Alexandre de Moraes. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Bom trabalho para você em Brasília. Piperno, eu quero saber de você, né, se, digamos, há necessidade dessa liberação e se, de fato, é preciso que cada vez mais essas medidas de visitas sejam afrouxadas para o ex-presidente Jair Bolsonaro, diante dele não oferecer nenhum tipo de risco, pelo menos ao receber essas pessoas. Como é que você avalia essa situação? Veja, eu acho que também, né, a Suprema Corte ela faz um cálculo de tempo que ela conhece melhor do que qualquer um de nós. Quer dizer, quanto tempo mais será consumido aí pelos ritos desse processo, da fase final desse processo. Então, é também questão da autoridade judicial avaliar se, veja, será que é necessário daqui até o final
a aplicação mais rigorosa da lei, ou dá para adiar um pouquinho, porque afinal de contas o processo vai terminar daqui a pouco. Né? Não falta muito para o julgamento. A conta de chegada, ela mostra que, eu diria que essa já é a fase final da maratona. Então, para que, por exemplo, aumentar o rigor, né, das restrições aplicadas ao presidente Bolsonaro agora, se, por exemplo, até mais ou menos outubro, tudo isso já terá terminado? Né? Ou, enfim, pelo menos essa é a previsão, né, de que esse processo não dure mais tanto tempo, já tenha ingressado na sua parte final. Sendo assim, de fato, eu não vejo a necessidade de que outras exigências sejam determinadas. Fala, Gani. Olha, concordo com o Piperno, acredito que essa medida veio a calhar. Agora, eu defendo aqui que também ele tenha o direito de se expressar, de utilizar as redes sociais. Não há precedente legal para uma censura prévia. Se ele fizer uma postagem aí com incitação à violência, difamação e calúnia, aí sim a justiça tem todo o direito de derrubar a postagem. Mas isso não ocorreu. Caso contrário, então a gente está falando de censura prévia. E isso prejudica muito candidatos de direita, como, por exemplo, o próprio Tarcísio. Por quê? Porque você está falando, você tirou o direito, né, de falar da principal liderança política da direita no Brasil e que tem uma capacidade de transferência de votos muito grande. Então, isso, inclusive, interfere no cenário eleitoral. José Maria Trindade, a gente sabe que há muitas alas da direita aguardando uma possível indicação do presidente da República, do ex-presidente Jair Bolsonaro, para o nome de Tarcísio de Freitas nessa possível sucessão do bolsonarismo no ano de 2026. Inclusive, nós participamos de um encontro, né, com os setores do agronegócio nesta semana e essa expectativa é gigantesca, porque aqui no estado de São Paulo, esse setor está muito alinhado às políticas de Tarcísio de Freitas e muitas dessas pessoas que sempre caminharam com Jair Bolsonaro enxergam também em Tarcísio de Freitas uma possibilidade de se continuar a política à direita, mas reduzindo um pouco dessa polarização que hoje a gente vive aqui no país. Quando há notícia de que Tarcísio de Freitas vai encontrar Jair Bolsonaro, você entende que aumenta-se a expectativa de uma articulação, de um diálogo que possa levar a essa indicação, ou é algo muito difícil de acontecer nesse momento, no teu ponto de vista? Olha, a articulação já está feita, né? As pessoas que eu conversei já dão como certo, já estão praticamente montando a campanha, né? Que será o Tarcísio. Quando eu disse o apoio dos empresários, o agro principalmente aposta no Tarcísio, o agro está doido que o Tarcísio seja candidato, né? E além dos partidos que eu mencionei. O ex-presidente Jair Bolsonaro não tem mais nenhuma outra opção a não fazer isso, a não tomar essa decisão e talvez indicar a vice, Michele, ou um vice, alguém da família dele, né? Ele lida muito ali no clã Bolsonaro e isso já está, inclusive, sofrendo críticas por aqui. A política não se faz só com o seu clã, só com a sua família. Precisa abrir o leque, né? E formar, inclusive, sucessores que não sejam da família. Sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, é muito mais grave do que censura. Não é exatamente uma censura, mas é uma condenação prévia, né? Por que eu digo isso? Porque existem alguns direitos individuais que não são, vamos dizer, totais, que não são eternos, né? A gente vê, por exemplo, que ele está retido pela justiça. Ele não está censurado, ele está restrito, é muito mais amplo do que a censura, né? Vai além da censura. O direito à liberdade, por exemplo, o direito de ir e vir, depois do direito à vida, é o principal direito. E o juiz pode suspender o direito, não pode suspender o direito à vida. Esse é absoluto. Mas nem é absoluto porque a própria Constituição dá o direito de matar em caso de defesa própria, em caso de defesa de patrimônio, nem o direito à vida é absoluto. Então, assim, ele está com uma pré-condenação, sem o direito à liberdade, o direito de ir e vir, e o direito de se expressar, como todos os presos
no Brasil, né? Então, é muito além, é muito mais grave. Não estou minimizando e dizendo que não é grave. Estou dizendo que é mais grave do que censura. Interessante, Zé Maria Trindade. Bruno Musa, você concorda com o Zé Maria Trindade que diante de medidas exageradas, e isso foi o Zé colocando, e você depois me traga a sua opinião também, há necessidade pelo menos de se liberar que ele possa conversar com familiares e inclusive com aliados na política? Claro, eu concordo em gênero, número e grau com o Zé Maria nesse ponto. Ele falou, ele foi perfeito nessa colocação, porque veja só, nós estamos falando de um processo que está acontecendo, apesar de todo mundo já praticamente saber do resultado. Nós vemos juízes ou juiz que está julgando esse processo mostrando nos últimos dias, inclusive, a sua raiva contra o julgado. Ele abre expressamente um sentimento que ele tem com o julgado. O juiz não pode ter um sentimento, pelo menos expresso de maneira pública, a quem ele vai julgar. Isso já praticamente escreve o resultado daquilo. Então, ora, se ainda não saiu, se ele ainda não foi condenado, mas já tem essa motivação expressa do próprio juiz, o processo já está inteiramente manchado. Fora tudo aquilo que a gente já falou, que deveria estar em outras instâncias. Então, eu acho que ele foi super objetivo nessa colocação. Com relação ao outro ponto, a visita do Tarcísio ao Bolsonaro, eu acho que é o seguinte, qualquer ideia, qualquer ideologia deve estar acima de qualquer pessoa. Uma pessoa ela pode ser representante daquela ideia, mas a ideia tem que ser acima da pessoa. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje no Brasil, a voz mais forte da direita é o Bolsonaro ou o clã Bolsonaro ali. No fundo, quem for sair candidato precisa dessa aprovação ou então brigará com eles, o que obviamente é difícil, porque a família Bolsonaro carrega um número importante de votos. Então eu acho que isso faz parte da estratégia de aproximação e como o próprio Zé Maria disse agora, o Bolsonaro vai ficando sem fichas. O resultado de um processo que, como já falamos aqui, na minha opinião, não deveria estar ocorrendo, ou se ocorrendo não dessa forma, mas já sabemos praticamente o resultado, que ele não poderá concorrer e dessa forma, então ele precisa passar esse bastão. E para finalizar, só rapidamente, eu estava revisitando vários depoimentos que eu colhi ali na Venezuela, que eu estou para publicar o meu livro sobre isso, e muitas coisas me chamaram a atenção fazendo um paralelo com o Brasil. Nós tivemos a oportunidade lá de entrevistar Juan Guaidó, que foi o presidente interino da Venezuela, reconhecido por 60 e poucos países, né? E o que acabou fazendo com que, veja só, quando ele saiu do governo, só 6% dos venezuelanos sabiam que ele tinha sido presidente interino. Sabe por quê? Sentimento de resignação. A política não me interfere mais. Eu só quero saber quanto está o preço das comidas. E o que eu quero dizer com tudo isso? Como a direita brigou entre eles, incluindo Juan Guaidó, abriu espaço para o Maduro continuar até hoje. Então eu acho que é extremamente inteligente fazer essa união para não permitir que o governo atual seja reeleito mais uma vez. Que foi, Piper? A Venezuela, ela nos mostra também algo que é muito importante. Ela é muito rica em alguns ensinamentos. O presidente Chávez foi eleito em 1998, democraticamente. Ele havia sido preso, né, por tentar tomar o poder na marra, né? Isso aconteceu lá atrás e acabou depois sendo anistiado. E aí concorreu em 98 e ganhou. Muito bem. O que acontece na Venezuela em 2002 que muda definitivamente a história do país, quebrando a normalidade democrática do país? Houve um golpe liderado pela FEDECâmara, que é uma espécie de Fiesp local, para derrubar o presidente Chávez. E isso foi alcançado por 3 dias. Aí ocorre o contragolpe, ele volta e passa a governar com mão pesada. Algo semelhante ao que aconteceu na Turquia em 2016. Tentaram também derrubar Erdogan, que reagiu, e aí se iniciou um período de caça às bruxas que condenou e perseguiu milhares e milhares de pessoas e ela não terminou até hoje. Nunca mais a Turquia recuperou o caminho de normalidade institucional. E por que eu estou dizendo isso? Toda vez que alguém aqui no Brasil imagina algum tipo de aventura nesse campo, deveria olhar para esses 2 exemplos, Turquia e Venezuela.
Eu estive lá 3 vezes, tá? Não sei se você teve a oportunidade. Me permita se eu entendi errado. Sim. Você acha que a Venezuela é o que é por conta disso em 2002? Ou seja, que o Chávez não tem a saga autoritária e que ele não faria o que fez, depois passando o bastão para o Maduro, foi a tal tentativa da federação que tomou o país, tentou tomar o país por 3 dias, quando em 2001 Chávez já tinha expropriado empresas da região, indústrias que tinham ido embora. A minha pergunta é, você quer dizer que o problema da Venezuela foi nesse período só? O Chávez não teria essa sanha autoritária? Então, a sanha autoritária, eu disse isso, eu disse que no começo ele tentou, inclusive, tomar o poder de forma autoritária em 1994. 92 que ele foi preso. Depois ele foi preso e anistiado, né, pelo presidente Caldeira. Mas aí, depois, em 2002, acontece esse turning point, porque, vejam só, a gente sabe que ele tinha, sim, um DNA autoritário. Tá. Mas, na verdade, quem tentou quebrar a normalidade democrática naquele momento não foi ele.